Olá, salve, tudo bem? Bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. O governo Lula e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, querem controlar até os alto-falantes dos carros de pamonha, ou do carro do sonho, ou ainda do caminhão de som de líderes religiosos. Eles têm pressa porque vem uma janela de oportunidade para apertar o controle sobre o que pensam, escrevem e publicam os brasileiros. Essa oportunidade teria sido criada pela comoção nacional diante do vídeo do influenciador Felca, que denunciou a adultização e a erotização das crianças na internet. É consenso, tanto na esquerda como na direita, de que é preciso haver meios mais eficazes de impedir os abusos no ambiente digital quando se trata de infância e adolescência. Ok. O governo Lula, contudo, quer aproveitar a repercussão do tema para destravar a votação de propostas de regulação das Big Techs e tem em Alexandre de Moraes um grande aliado. Em encontro com influenciadores, Moraes disse que é preciso criminalizar políticos e líderes religiosos que pregam desinformação. Sim, líderes religiosos entraram na mira do ministro, que afirmou que assim como existe lavagem de dinheiro, existe também lavagem de desinformação. Ele disse, abre aspas, não adianta pegar o final da fila, aquela pessoa que repetiu pela 30ª vez o que alguém no carro de som falou. Quem diria que o ímpeto de controlar os brasileiros chegaria até os carros de som? Sobre esses e outros temas de relevância de hoje, eu convido você a se juntar a nós aqui no Última Análise, que tem novamente a presença no estúdio do Francisco Escorcim. Tudo bem, Escorcim? Bem-vindo. Tudo bem, Tosi. Saudações, Marcília, Júlia, toda a audiência. E com a gente no telão, eu saúdo primeiro a Júlia Luci. Tudo bem, Júlia? Bem-vinda. Tudo bem, boa noite. De novo, Marcília, né? Boa noite, querido. E o Marcília também com a gente, que acabou de botar o óculos ali. Hoje o Marcília está bastante colorido. Regula aí o seu televisor, o seu monitor aí do computador, porque as cores estão ali, padrão, né? O color bars, Marcília, tudo bem? Tudo bem, você sabe que me disseram hoje que eu estou parecendo um autor de novela, então eu não sei se isso é uma boa coisa, acho que foi uma ofensa, mas enfim, estamos aí, um abraço. Do jeito que estão as coisas, dá para dizer que a gente vive numa grande novela, né? Novelas brasileiras. Com certeza. Pois então, os brasileiros precisam abrir bem os olhos, porque o governo Lula e parte do STF estão ávidos para fazer avançar projetos que oficializam a censura prévia e a criminalização do que seja um crime de opinião. A ordem em Brasília é aproveitar o momento. Segundo matéria do G1, o governo prepara um projeto de lei que dará a uma agência do Ministério da Justiça o poder de derrubar conteúdos da internet sem aviso prévio ou decisão judicial. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, terá o poder de censura temporária. Qualquer conteúdo apontado pela agência ficaria bloqueado por 30 dias. Depois desse prazo, as redes só continuariam suspensas, os perfis, se houver uma decisão da Justiça. Bem, o que dizer dessa nova criação do governo Lula? Uma censura de 30 dias baixada por agência do governo. E para esse tema eu começo com o Marcília. Ô Tosi, a gente era esperado, isso já era esperado, veja, esse projeto, né, do Lula é um projeto que vem inclusive antes da própria regulação das redes feita pelo STF, né? Então nós estamos diante de uma tentativa desesperada do governo poder, né? Eu creio que a sociedade já está um pouco calibrada, um pouco suficientemente consciente, pelo menos parte da sociedade, de que essa é a forma deles agirem, né? Eles vêm, pegam um assunto de comoção, qualquer assunto, né? E colocam ali no barco uma espécie de cavalo de Troia, né? No caso aí um cavalo de felca, né? E tacam para frente o projeto de lei, que é um projeto de controle, né? O projeto, inclusive, do PT, né, quando ele começou lá atrás, ele sugeria não apenas que essa agência ela pudesse suspender conteúdos, mas que ela pudesse suspender, inclusive, as próprias plataformas sem ordem judicial. Então, esse é o grande desejo de controle de conteúdo. Isso às vésperas de uma eleição, claro
que nos remete à tentativa deles de se manterem no poder. Vamos lembrar que hoje se manter no poder não é só um desejo do governo Lula, mas do consórcio estatal, governo Lula executivo e PT. Isso é irregular, mas essas coisas vão passando. A gente tem topado, né, esse jogo que se é pela democracia, qualquer coisa serve. Se é pelas crianças, qualquer coisa serve. Se é pela adultização, que é um negócio que nem existe, não existe esse negócio de adultização, isso é uma loucura completa. Se é pelo combate à adultização, então tudo vale. Então a gente vai criando a possibilidade da censura em nome de algo que supostamente é maior, mais digno ou mais nobre. Esse esquema fica claro, mas ainda assim ele vai avançando, vai avançando, vai avançando, e nós estamos diante mais uma vez disso. Eu fico aqui, queria jogar de volta para vocês uma reflexão, inclusive, de se esse desespero do governo e do próprio STF, né, se comporta dessa maneira, se os ministros, hoje o ministro Moraes também falou que os pais não conseguem controlar as crianças, então é necessário ele, né? Então se os pais não conseguem controlar as crianças, é necessário o Moraes controlar. Olha a cabeça deles onde está. Então, nesse contexto, imagina como vão ser as eleições do ano que vem, imagina até onde eles poderão ir ou desejarão ir. A gente vai comentar, daqui a pouco temos um capítulo inteiro para falar sobre as manifestações do Moraes, junto com os influenciadores, essa história de criminalizar o discurso de políticos, líderes políticos e líderes religiosos em cima de carros de som. Não perca por esperar, que a gente já vai tratar disso também. Mas, Júlia, Lucy, censura temporária, 30 dias, inventaram uma nova instituição aí de calar as pessoas, mas calma, é só por 30 dias. Não falaram se é renovável por mais 30 ou mais 90, mas o fato é que em 30 dias muita coisa pode mudar e calar uma pessoa por um dia, ou por um minuto, ou 30 dias, faz muita diferença, Júlia Lucy, quando a desculpa para isso é uma desculpa autoritária ou a cabeça de um censor instalado numa agência do governo? Nossa, é revoltante de escutar isso, né? Porque o nosso país fica cada vez mais próximo de todos os roteiros, de todas as ditaduras comunistas que a gente já viu na história da humanidade. E, mais uma vez, o governo ele faz anúncios, não especifica, mesmo porque também não estrutura nada e sinceramente, não vejo, inclusive, oportunidade, liberdade para o governo traçar esse tipo de ação, né? Criar um órgão com uma função é necessário que haja lei. Então, o governo vai ter que enfrentar o Congresso Nacional se ele quiser fazer esse tipo de intervenção no debate público. Mas, como eu comentei, o governo, ele simplesmente sai falando, os representantes do governo saem falando, e quando eu falo representantes do governo, eu, inclusive, coloco nesse bolo o próprio ministro Alexandre de Moraes. Porque se a gente observar, o que ele fala é totalmente casado com falas de representantes do Poder Executivo. Então, hoje, ele não é apenas uma pessoa que centraliza o poder de julgar grandes ações do Brasil, mas também de levantar provas, mas também de investigar, ele também é vítima no processo, ele passou a ser um porta-voz de intenções do governo brasileiro. O que é, gente, uma excrescência. Membros do Poder Judiciário, eles não deveriam ter essa aparência, não deveriam ser políticos. É tão absurdo, e eu quero chamar atenção para esse tema, porque é indissociável do Estado democrático de direito a figura de um juiz isento, de um juiz imparcial. Quando você abala isso, você, por si só, já abalou o Estado democrático de direito. Então, hoje a gente está naturalizando absurdos que estão ferindo de morte a estrutura constitucional estabelecida para o nosso país.
pelo Constituinte. Então, o governo, muitas vezes o que eu sinto é que ele lança as ideias e espera ver como é que vai ser a repercussão da sociedade. E aí, num aspecto, o governo é muito habilidoso. Vejam que na semana passada, o que nós estávamos discutindo aqui era a ação da oposição brasileira de tomar a mesa diretora da Câmara, de tomar a mesa diretora do Senado, reivindicando que fosse pautado o processo da anistia, que fosse pautado o processo de revisão do foro privilegiado para deputados e senadores e outras autoridades, e por um momento muita gente achou que esses dois projetos seriam bem-sucedidos, eles seriam aprovados. Aí, coincidentemente ou não, eu, como sou do meio político, eu não duvido de absolutamente nada. Na realidade, eu espero sempre o pior das pessoas. Se não vier o pior, que bom, eu me surpreendo positivamente. Mas, coincidentemente ou não, é esse momento de caos, de tensão, em que presidentes da Câmara e do Senado saíram fragilizados. Surge um vídeo com uma denúncia que não é inédita. Outras pessoas da direita já haviam falado sobre esse influenciador. E aí esse vídeo repercute, cai na grande imprensa, num jornal super tradicional, e ele toma conta do debate público e domina e pronto, caiu como uma luva, principalmente para o presidente Hugo Mota, que porque queria tirar aquele sentimento ruim da semana passada. E aí pronto, né? A gente vê, todo mundo entra no bolo, mas o que muito me assusta, gente, e eu sempre vou chamar a atenção para esse ponto, é que a gente não estaria vivendo o estado de exceção que vivemos hoje no Brasil se boa parte da população, talvez a maioria da população, não estivesse dando aso a esse tipo de excesso. Eu quero ouvir o Scorsin também. Ah, desculpa, pensei que você tinha feito um ponto ali. Não, eu vou passar, mas assim, como o brasileiro entende quase nada da sua própria Constituição, e ele é muito infantil, e é engraçado, né? Temos que combater a adultização. Eu acho que o que nós temos que combater no Brasil é a infantilização dos adultos. Porque a pessoa é grande, o corpo dela é grande, mas a cabeça dela é mais imatura que muita gente. A pessoa não entende início, meio e fim, causa, consequência, e muito menos ela se responsabiliza pelos próprios atos. Era para a sociedade brasileira estar revoltada com uma fala como a do ministro Alexandre de Moraes, falando os pais não conseguem cuidar dos filhos. Porque eu sou mãe, eu escutei isso, eu fiquei revoltada. Mas por que a sociedade brasileira ainda aceita? O problema está aí. O povo é cúmplice desses excessos. Olha, para quem... Eu quero ouvir os cursinhos na sequência, deixa eu só jogar mais um pouco de informação e um pouco de background aí. Para quem duvida da determinação do governo petista de levar adiante a regulação das redes sociais, a regulação da mídia, dos meios de comunicação, vamos só lembrar uma entrevista, um trechinho curto aqui do que Lula disse há 3 anos atrás. O jornal e a revista escreve o que quiser, porque você não vai ter nenhuma regulação, mas você não pode deixar a internet do jeito que está. Você não pode deixar a internet virar uma fábrica de mentiras, uma fábrica de fake news, uma fábrica de provocações. Já tem algum tempinho, então, esse discurso, e se a gente for voltar, está lá atrás, quando em 2004 ele propôs criar o Conselho Federal de Jornalismo para controlar os meios de comunicação e até os jornalistas, e veja o que ele disse, então, nesta semana também, sobre o mesmo tema, repisando o que vem já ao longo dos anos. Ele falou o seguinte: ele, o Donald Trump, disse que não vai aceitar a gente regular as big tech dele, mas a gente vai regular porque para estar no Brasil tem que ser regulada, disse o Lula após uma reunião. Só tem um jeito de uma empresa não querer ser regulada no Brasil, é não estar no Brasil, ele afirmou. O que dizer, Scorsin, dessa pressa do governo em aprovar logo uma regulação das redes sociais, em baixar logo novas regras controladas pelo governo? Talvez essa seja o projeto número 1, né, do PT já há muitos anos, né? Eles culpam especificamente a liberdade das redes pela perda, né,
do domínio da opinião pública, etc. e tal. E eles nunca, por mais que eles recuem porque não conseguem avançar, eles nunca desistem, né? E sempre estão à espreita de uma ocasião para poder fazer avançar. Me parece que esse projeto, que a gente só tem informação, a notícia dele, né? A gente não sabe exatamente em que termos isso vai ser colocado. Pelo próprio noticiário eu fiquei na dúvida se a suspensão seria dos perfis por 30 dias ou seria das redes como um todo, porque a coisa ficou meio em aberta ali, não dá para saber exatamente. Também se fala que eles vão tentar, dessa vez, focar na questão da proteção das crianças, então, dimensão de fake news e desinformação não entraria no primeiro momento, né? Mas me parece que o que talvez eles tenham, o que esteja sendo orquestrado, vou levantar uma hipótese, apenas uma conjectura, é que na dimensão da regulação em si, em termos de legislação, me parece que talvez o que o PT começa a ensaiar é uma regulação mínima, focada em alguns pontos muito específicos e talvez deixe de lado a dimensão da liberdade de expressão, de fake news, essa coisa toda, desinformação, na lei. Por que eu digo isso? Porque com o STF e com a forma como ele vem atuando em termos de ativismo judicial, na qual ele já conseguiu equiparar a racismo, né, a crime racial, quando se trata de crime de injúria por questão de gênero, de orientação sexual, você dá a base mínima para que a interpretação possa ser extensiva à dimensão da desordem informacional e de fake news. Então me parece obviamente um jogo, uma dobradinha, né, numa dimensão em que a lei não vai ser tão afrontosa para a sua verdadeira intenção e se deixa a cargo de uma interpretação mais elástica, seja do órgão que vão criar, seja do Supremo Tribunal Federal, para estender para além da questão da proteção das crianças, porque veja bem, né, tá aí, já chegou num ponto em que temos que ter a regulação, temos que ter isso. É o famoso navio quebra-gelo, né? Você vai quebrando o gelo e aí o restante vai sendo aceito depois. Eles não vão desistir disso, né? A chance disso passar me parece pequena até as eleições. Talvez o projeto que está lá do senador, né, Alessandro Vieira, talvez tenha alguma chance de sair isso, mas eu acho que ainda pela forma como conflagrada como as coisas estão e pelo fato de que rapidamente a metade do país já percebe que a coisa não é só pelas crianças, não é só de boa intenção, eu não acredito que isso tenha muita chance de avançar da maneira como eles gostariam de avançar e a tempo das coisas acontecerem. Agora, no big picture da coisa toda, e até com essas declarações do Lula, né, e a afronta, né, ao Trump, se não quiser aqui não vai ficar no Brasil, etc. e tal, claramente aquilo que o Trump falou com relação à regulação das big techs, etc. e tal, o Lula está dando de ombros, o governo está dando de ombros, vamos acelerar com relação a isso e venha lá o que vier dos Estados Unidos em termos de sanções, né? Que me parece que aí já não vai ser só sanção magnífica para ministro ou para algum membro do governo, já vai ser sanções que provavelmente vão acabar afetando o país como um todo, né? Nós estamos descendo ladeira abaixo um caminhão sem freio. A pressa parece que tem a ver também com o controle do debate nos próximos meses, né? Aproveitar essa situação de comoção nacional, seja por causa da adultização, né? Como se falou aí, das crianças e dos adolescentes na internet, seja por causa da nossa soberania afrontada pelo Trump. Então, vamos fazer passar e aprovar uma lei dura que nos interessa, né? Que esse é o momento de confusão, esse pode ser o momento da gente tomar o controle das coisas, Marcília. Bom, não sei se vocês estão ouvindo aí ao fundo um latido, mas o meu cachorro ele resolveu brigar com alguém, então é só um aviso, caso ouçam, não sou eu, ainda não estou latindo. Mas sobre essa questão, rapidamente, o ponto é o seguinte, a gente mira muito assim, as eleições do ano que vem, as eleições do ano que vem, mas veja só, a esquerda, e vamos pela esquerda responder, sobretudo o PT, eles têm hoje dentro do país um ecossistema muito sólido que envolve parte da mídia, que envolve ONGs, que envolve universidades, etc. Eles têm uma estrutura, essa estrutura ela pode muito bem trazer o PT de volta ao poder. Então a gente tem que olhar essa questão por dois vieses, a meu ver, duas frestas, né? A primeira bom, se eles quiserem a qualquer preço as eleições do ano que vem, talvez essa regulação esteja um pouco tardia, né? A não ser que eles realmente entrem de cacetete na cabeça das pessoas e façam o que já fizeram, censurar jornalistas, censurar contas, bloquear contas dos outros, etc. E o ano que vem vai ser uma guerra civil no país. Então assim, esse é um cenário.
Ou talvez eles, diante disso, criem um fechamento. É o pior cenário, né? Porque é muito tarde. É tardia a regulação. Se a regulação das redes sair agora, uma regulação brutal ou bruta, ou muito próxima disso que a gente está vendo aqui, para mirar num controle das eleições do ano que vem, para que eles se mantenham no poder, é muito tarde. Falta muito pouco tempo para eles controlarem o discurso de todo mundo. E o discurso está circulando demais para ser abafado. Agora, o que pode estar na mira deles é o futuro. E o PT, eles são estratégicos, eles não fazem. Ali o PT não o Lula, mas o Dirceu, aquela turma toda, eles são estratégicos. Pode ser que a mira seja a volta deles. Então eles vão lá, vão colocar ou vão permitir, né? A gente sabe que há uma certa escolha de candidatos da direita, entra um candidato mais moderado e eles, enfim, sim, com isso se impulsionam para a volta deles daqui a 4 anos. Isso pode ser a estratégia dessa regulação. Com o controle na mão deles, qual é a chance de um governo de direita, embora eleito, se manter por mais de 4 anos no poder, ou sabe-se lá quantos outros? Então, de alguma maneira, pode ser que eles saiam agora, mas o controle seja eficiente para que eles voltem depois. E aí, se voltarem diante de uma rede social controlada, eles voltam por muito tempo de novo. Vamos dar uma olhada agora para uma outra figura da República, rapidamente, que não mede esforços para controlar o que pensam, falam e publicam os brasileiros. Hoje o ministro Alexandre de Moraes se reuniu com um grupo de 26 influenciadores lá no STF. A ideia foi fazer uma espécie de catequese com pessoas que têm alguma popularidade na internet, de maneira que elas espalhem boas notícias sobre o judiciário brasileiro. Na conversa com esses influencers, Moraes colocou na mira de seus inquéritos líderes políticos, religiosos e financiadores de campanhas de desinformação. Ele defendeu que essas pessoas sejam responsabilizadas criminalmente. Veja o que ele disse. Não adianta pegar o final da fila, aquela pessoa que repetiu pela 30ª vez o que alguém no carro de som falou. Hoje existem vários gabinetes do ódio às milícias digitais, os financiadores e os políticos ou líderes religiosos que, como costumo dizer, lavam a desinformação. Igual existe lavagem de dinheiro, existe lavagem de desinformação. Esse núcleo, a partir do financiamento, produz e dissemina o conteúdo. O ministro aí estava em conversa com influenciadores, que já é um capítulo à parte para a gente comentar aqui, né? Mas ele deu um recado direto aí sobre líderes religiosos que fazem suas pregações em cima de carros de som. A gente conhece um desses que tem pregado bastante em cima de carro de som, né? Que até é bastante barulhento. Será que o ministro mandou um recado para alguém ou o recado não é só para uma pessoa, é para todos nós ao mesmo tempo, Scorsin? Não, é direcionado para um, mas é aquela coisa para você acertar um para causar nos outros a autocensura, né? O que eu acho interessante de contextualizar essa fala do ministro para esses influenciadores, porque esse encontro com esses influenciadores não é o primeiro que o STF tenta fazer. Eles fizeram, esse mesmo encontro foi feito há 1 ano atrás, com o ministro Barroso achando que ele precisa melhorar a imagem do STF perante a opinião pública, principalmente no reino das redes sociais. O que é curioso é que hoje mesmo saiu uma nova pesquisa da Atlas Intel, que já tinha feito essa medição no ano passado com relação à imagem do STF, o quanto as pessoas confiam ou não confiam, e acrescentaram até uma pergunta a respeito se nós estamos vivendo uma ditadura do judiciário ou não. Né? E as mudanças pequeníssimas que houveram para mais ou para menos, seja para lá ou seja para cá, da medição de 2024 para 2025, prova por A mais B que foi um fracasso completo esse encontro de influências no ano passado. Tanto que muita gente está achando que é a primeira vez que isso está acontecendo. Saiu pacote de figurinha, já teve pacote de figurinha no ano passado que ninguém usou de maneira alguma, eles estão tentando requentar as mesmas coisas. Né? Então, já tem algo que é uma incompreensão muito profunda do STF, da elite e acho que até da própria imprensa, de como é o funcionamento da rede social. Né? Por exemplo, esse vídeo do Felca aí sobre as crianças. Ele teve mais de 25 milhões de views e isso não foi financiado por alguém. Entendeu? Existe uma dimensão orgânica mais horizontal que vem de baixo para cima na internet.
Muito do que viraliza, acaba viralizando, não porque a pessoa... Você pode tentar, você pode botar dinheiro e tudo mais, mas é meio miraculoso, vamos dizer assim, como aquilo de repente pega, como rastilho de pólvora. A mesma denúncia que o Felca fez, a Astrid Fontenelle já fez no ano passado. Por que não pegou? Porque a Astrid já está muito vinculada a um determinado setor e o Felca ainda não estava mapeado, vamos dizer assim. Então a coisa aparece de uma maneira mais orgânica e mais espontânea. Então o ministro, quando a gente vê o raciocínio dele, do ministro Moraes, você vê claramente ali que ele acha que existe uma elite financiando, planejando o que as pessoas vão falar na rede social. E que o que está na rede social é o fim da fila. É um processo inverso. É um processo, assim, a gente já falou isso aqui algumas vezes, né? É uma distância, um descolamento tão grande da realidade da vida e das próprios funcionamentos das redes sociais, que é um processo de dissonância cognitiva muito claro. A dissonância cognitiva é um processo psicológico no qual você recusa os fatos que se lhe apresentam e você procura uma coerência cada vez maior para você tentar racionalizar aquilo que de alguma maneira você tem que ficar convicto daquilo e não aquilo que os fatos estão te apresentando. E se a gente prestar atenção no ministro Moraes, ele vem tentando, porque assim como o ministro Barroso como juiz é um péssimo cantor, o ministro Moraes como ministro também é um péssimo escritor, é um péssimo romancista. Ele precisa criar uma narrativa, né? Tanto que todas as vezes que ele tenta fazer, até em julgamentos, ele tem que botar o vídeo, ele tem que falar que são golpistas, ele tem que falar, você tem que acreditar que esse personagem é mau. É mau, esse aqui é o mau, é o mauzinho da história, esse aqui não é bom, esse aqui não esse aqui é mau. Então ele tenta tutelar a forma como você tem que contar a história do que está acontecendo. E aqui você vê de novo uma tentativa de coerir a coisa toda como se fosse... Agora ele veio com o termo lavagem da desinformação, lavagem da fake news. E ele não apresenta uma mísera prova disso tudo. Quando a gente vai olhar para todo o conjunto do que está nos autos do processo ali, dos núcleos 1, 2 e 3 do Bolsonaro, você vê assim, uma forçação de barra narrativa com mínimos indícios em que a gente chegou num ponto em que é o seguinte, ou essa estrutura golpista que ele acredita, que faz a lavagem, são de gênios do crime, um negócio assim absurdo, ou então a coisa é o oposto do que ele está achando que é. E quando você vai olhar para os indícios desses gênios do crime, né, para a gente ficar só na coisa da tal da minuta do golpe, que sequer existe a minuta no processo lá que estão julgando, as pessoas vão dizer, será que gênios do crime fariam uma minuta do golpe? Sem tentar o golpe, efetivamente falando? Será que gênios do crime fariam com que esse golpe acontecesse com base nas pessoas, numa espécie de frustração, quebrando prédio, sem arma nenhuma, sem presença de exército, sem presença de polícia? Os fatos desmentem claramente boa parte da construção narrativa. Mas cada vez que os fatos se impõem, mais ele faz. A dissonância cognitiva faz ele buscar cada vez mais uma coerência, numa espécie de fantasia, onde ele tenta construir aquilo, só que sem talento literário. E aí, sem talento literário, não convence absolutamente ninguém. Né? É o contrário que acontece no final das contas. Então a coisa fica toda uma grande farsa, parece um grande reality show com alguém tentando orquestrar para ver se aquilo convence alguém. Né? Não há sidônio que dê conta de fazer as pessoas caírem no conto dessas coisas. Eu lembro aqui que recentemente alguém disse que talvez o caso do ministro fosse um caso de saúde mental, de buscar um psicanalista. Se ele procurasse um psicanalista nesses dias, ele iria falar talvez para o psicanalista, Marcília, olha, eu não consigo dormir à noite porque eu tenho sonhos perturbadores com a lavagem da desinformação, o sistema de lavagem de desinformação, isso está tirando meu sono. E Tosi, veja, e nem é novo isso, até nesse sentido que eu queria só apimentar aqui a conversa, ou temperá-la, né? Porque ele não só já tinha, durante as eleições, falado nessa tal lavagem, eu não lembro se era lavagem da desinformação ou lavagem de fake news, enfim, é uma bobagem dessa, mas como ele também chegou a falar que havia que essa lavagem da desinformação era feita pela imprensa, ou por parte da imprensa, e chegou a afirmar à época que havia então uma imprensa de aluguel, assim como a gente fala, por exemplo, para partidos políticos que existem para aluguel, existiria uma imprensa de aluguel. E isso daí mostra, e isso é um bom talvez toque para parte da imprensa que está agora achando muito bonito, como sempre acontece, é impressionante, mas a imprensa vai lá e aplaude esse tipo de coisa, ou parte da imprensa, ou a imprensa que a gente chama mais tradicional, aplaude esse tipo de situação e depois a censura cai no colo dela. Não tenha dúvida que essas regulações todas que estão sendo pretendidas vão acabar
na porta da imprensa, sem dúvida. Até porque a imprensa hoje usa as redes sociais. Cerca de 80% da audiência, de uma forma geral, há estudos que mostram isso, cerca de mais ou menos 80% da audiência da imprensa hoje, inclusive da imprensa tradicional, vem das redes sociais. Ninguém entra lá, www, e põe o nome do veículo ou do jornal. O cara entra nas redes sociais, vê a notícia, clica e aí chega no jornal. Então, quando você cria esse embaraço todo, claro que isso cai no colo da imprensa. Vamos lembrar da macarrônica decisão do ministro Moraes sobre o Bolsonaro, não faz muito tempo, que dizia que a imprensa, ou que sugeria que a imprensa escrita poderia entrevistá-lo, mas não poderia divulgar nas redes sociais. Então ia lá o jornal escrito, uma imprensa escrita podia entrevistá-lo, podia divulgar no papel, mas não podia divulgar na própria rede. Quer dizer, esse tipo de situação, né, atinge a todo mundo, atinge a todos nós. O ambiente da internet não é um ambiente higienizado, não é um ambiente à parte do mundo, não é uma caverna do dragão, não é um local que simplesmente está isolado e que é acessado apenas por pessoas macabras. Não, todos nós estamos nas redes sociais. O ministro Moraes não está porque não quer. Né? Ou talvez hoje porque não consiga acesso, não sei. Mas não está porque não quer. Todos, inclusive os ministros, estão lá. Faz parte. O presidente Trump usa as redes sociais e usava já no seu mandato anterior como uma forma, inclusive, de comunicação oficial do seu governo. A gente precisa entender que quando a gente fala de redes sociais, a gente está falando do mundo. Não existe redes sociais à parte do mundo. Não existe como se fosse uma coisa separada da vida real. Né? E eles tratam dessa maneira. E com isso amaldiçoam essas redes sociais como se as pessoas que estivessem lá não estivessem fora de lá, como que se as coisas que estivessem fora de lá não estivessem lá também. Então o perigo é maior do que redes sociais. O desejo de controle não é das redes sociais, o desejo de controle é de nós todos. Eles querem controlar, portanto, a palavra, eles querem controlar a imprensa por consequência, aquela imprensa que não é amigável. O presidente Lula, alguns 2-3 dias atrás, deu uma entrevista a determinado jornalista numa emissora de TV e fez questão, saiu isso noticiado no Poder 360, que o Lula exigiu que o jornalista fosse aquele que o entrevistou. E senão ele não concederia a entrevista. Então é disso que se trata, é isso que eles querem, é nesse lugar que eles querem caminhar e dizem que isso é trabalhar contra a desinformação. Não, é trabalhar contra a informação, e a informação da imprensa, inclusive. O Felca, se você olhar assim, quem é o Felca na imprensa? Você abre um jornal, você não vê o Felca. Então parece que ele está num outro mundo, mas isso é só uma desculpa. Eles querem atingir a todo mundo, eles não querem atingir apenas o mundo do Felca. Eu quero ouvir da Júlia Lucia uma análise sobre isso que eu vou colocar agora aqui, viu, Júlia? Se você der uma olhada nas redes sociais dos influenciadores que estiveram lá na reunião com o Moraes ou os outros ministros, já dá para encontrar algumas postagens positivas sobre o STF e sobre o Xandão, como essa aqui da Sabrina Fidalgo. Veja só o que diz o post que ela colocou depois desse encontro. Durante os 2 últimos dias, tive a honra de conviver e conversar sobre o exercício democrático em suas diversas matizes com nossos ministros Alexandre de Moraes, vulgo Xandão, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Tudo isso foi proporcionado pelo projeto Leis e Likes, organizado pela ONG Redes Cordiais, com apoio do YouTube, OAB Nacional e Associação dos Magistrados Brasileiros. Logo menos postarei mais contando sobre esse incrível projeto e essa experiência maravilhosa que compartilho com outros 25 influenciadores digitais. Redes Cordiais é o nome de uma das ONGs convidadas para o encontro com os ministros. Esse pessoal adora, não, Júlia, uma louvação, adora que joguem confete sobre eles e acham que isso talvez possa viralizar até uma postagem, já que a moça tem muitos seguidores. Eu tô procurando aqui, como é que é o perfil dela? Sabrina Fidalgo? Sabrina, só um pouquinho, já te digo aí. Fidalgo. Acho que é isso? Sabrina Fidalgo, isso. Gente, ela tem 717 seguidores no Twitter, isso é influenciador onde?
Deve ser Que do que é Instagram. isso, Não, gente? no Instagram. Deve ser do Instagram. No Instagram. Bom, eu vou procurar. É com os do Twitter, talvez não passasse a linha de corte para convidar, né? Se for só no Twitter, não passa na linha de corte. Eles não querem ninguém que seja É influenciador verdade. do Twitter. Falta o Ó, Marcelo. Marcelo. Sabrina Fidalgo. Não, gente, mesmo assim, ó, 46,8. Eu tenho muito mais. Convidaram? Vai lá, Luci. Vamos chamar a Luci agora pro próximo. Ó, eu não sei não. Quero ver você se me tá abraçada lá com o Xandão, Luci. Nossa Senhora, jamais. Eu acredito em energia. Esse homem, nossa, olha, eu tenho até, pela humanidade que reside em mim, eu tenho pena de todo o sofrimento que esse homem já vive, eu tenho certeza, e vai viver muito mais, porque nada passa incólume aos olhos de Deus. Acabei de gerar um pesadelo na Luci. Não. Pois é, a gente observa, de novo, essa é a lógica da esquerda para todos os assuntos. Se a gente for analisar do ponto de vista da economia, do ponto de vista do comportamento, do ponto de vista das estratégias políticas, eles sempre fazem aquilo que eles já condenaram no passado. Sempre. Absolutamente. Essa é a característica da esquerda. Seja por falta de memória, seja por falta de vergonha na cara, seja por realmente dissonância cognitiva, né? Como o Scorsin comentou aqui, o que eu acho que é o que mais faz sentido, é exatamente a explicar pela dissonância cognitiva, mas fazer isso, o que foi a atitude do Supremo, né, de selecionar algumas pessoas para que essas pessoas andassem pelo palácio, para que trocassem ali algumas ideias com ministros, para que saíssem divulgando, é algo que, e detalhe, com dinheiro público, porque público, não é público necessariamente, tem uma discussão aí, porque o dinheiro da OAB Nacional, tem algumas pessoas, aí é uma discussão eterna, tem algumas pessoas que defendem que o dinheiro da OAB deveria ser fiscalizado pelo TCU, aí já houve uma decisão que não, mas tem gente que entende que essa verba, ela tem uma característica pública ou paraestatal, enfim, dinheiro da OAB Nacional, que os advogados no Brasil são obrigados a bancarem, a financiarem. Inclusive, eu acho um absurdo, eu adoraria ver um deputado federal, um senador, propor o fim da obrigatoriedade dos advogados contribuírem com a OAB. O advogado deveria contribuir se quisesse, certo? Que ele não deve ser visto como um escravo. Mas a OAB é uma caixa preta, ela tem muito dinheiro, e ela não cumpre com o papel que deveria fazê-lo, que é defender os advogados, que é defender o exercício da profissão de advogado. Vejam onde ela coloca o dinheiro. Ela está bancando viagem de influenciador para passar uma semana, sei lá quantos dias aqui em Brasília, para exatamente fazer divulgações positivas. Mas aí também dinheiro da AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, é uma associação que é bancada com dinheiro dos juízes brasileiros, magistrados brasileiros. Aí não, aí é dinheiro privado mesmo, não há o que se discutir. Não sei se em algum momento entra algum tipo de verba pública na manutenção da OAB, da AMB, eu acho que não, mas é também, assim, estranho, né? Será que os juízes brasileiros também concordam com esse tipo de despesa? Bancar tour de influenciadores para conhecerem o Supremo Tribunal Federal? Eu realmente desconfio muito que os juízes concordam com esse tipo de coisa. Mas o fato é que chamar influenciadores para divulgarem ideias é aquilo que a esquerda sempre condenou a direita por fazê-lo. Só que, detalhe, tem uma diferença abissal entre a ação da esquerda e a ação da direita. Na direita, é totalmente voluntário. As pessoas postam porque querem, as pessoas se deslocam para as manifestações porque querem com seus dinheiros de uma forma voluntária. Na esquerda, não. Então, essa foi a estratégia que o Supremo decidiu fazer. A Janja, se eu não me engano, há um mês, ela também fez isso. Ela lotou o Palácio do Planalto de influenciadores, também bancados com dinheiro público para virem aqui a Brasília. E essas pessoas, o que elas estão fazendo? Elas estão recebendo as mensagens para poderem compartilhar. Olha, isso não é milícia digital também?
Qual que é a diferença daquilo que eles chamavam de errado? Porque a definição de milícia digital não é algo definido por lei, está na cabeça de alguns magistrados, como do próprio ministro Alexandre de Moraes. Mas sempre quando ele se refere a esse termo, é com essa característica. É um conjunto de pessoas que têm algum alcance na rede social que se organizam para implementar determinada teoria, combater determinadas ideias. Ora, não é isso que fizeram agora? Então, gente, é lastimável, é patético e também é burro, né? Porque escolheram muito mal. Essas pessoas se comunicam com poucas pessoas. Não vai ter alcance que eles querem. A gente já vai analisar e conhecer um pouco mais sobre um outro influenciador que esteve lá com o Alexandre de Moraes daqui a pouquinho, que também é impagável. Mas vamos só abrir um parênteses para os nossos patrocinadores. Olá, estou trazendo uma novidade que vai revolucionar a autoestima de homens e mulheres que sofrem com a queda capilar. Não perca mais nenhum fio de cabelo. Se você está se sentindo inseguro ao ver a sua aparência mudar por conta da calvície ou da queda de cabelo, o tratamento com o Hair Leo é a solução que você tanto busca. Chega de se esconder ou se sentir desconfortável com a sua imagem. É hora de mudar isso de uma vez por todas. Você sabia que com o tratamento certo é possível recuperar não só o cabelo, mas também a confiança e a autoestima? O Hair Leo, com suas ampolas PDRN, vai parar a queda de cabelo, estimular o crescimento dos fios e ajudar a cobrir aqueles espaços indesejados na coroa e na região da calvície. E o melhor de tudo, é rápido, eficaz e o mais importante, sem dor. Sim, você ouviu corretamente, é sem dor. Afinal, quem quer continuar perdendo fios quando a solução é simples, acessível e sem sofrimento? A Liu Technology está trazendo um produto que é revolucionário e promete mudar a sua vida. As ampolas PDRN têm a capacidade de regenerar o couro cabeludo, revitalizando e estimulando o crescimento de novos fios desde a raiz. Com uso contínuo, você vai ver o seu cabelo crescer mais forte, saudável e com muito mais volume. Esqueça os métodos invasivos, como o transplante capilar, que são dolorosos e caros. O Hair Leo é a alternativa ideal para quem quer resultados rápidos sem comprometer o bolso. Em apenas 2 semanas de tratamento, você já vai começar a notar os primeiros sinais de crescimento. Imagine só, olhar no espelho, ver o seu cabelo se regenerando de maneira uniforme, cobrindo aqueles espaços que antes pareciam impossíveis de preencher. A autoestima que você merece está ao seu alcance. Não deixe que a calvície continue dominando sua vida. Comece agora o tratamento com as ampolas PDRN e recupere a beleza, a força e o brilho do seu cabelo de maneira natural e eficaz. Ligue agora para 0800 000 4458 e aproveite a oferta imperdível. 0800 000 4458. Os primeiros 100 que ligarem terão 70% de desconto no tratamento, além de um super presente para você. Não perca mais tempo. A sua chance de conquistar o cabelo dos seus sonhos está aqui. E o melhor, hein? O seu tratamento será entregue em até 7 dias, direto na sua casa. Não espere mais para transformar a sua vida. Comece já o tratamento Hair Leo e sinta a diferença na sua autoestima, confiança e bem-estar. Liga agora para 0800 000 4458 e diga adeus à calvície. É a Liu Technology, trazendo de volta a sua autoestima. Olha, um dos influenciadores recebidos hoje por Alexandre de Moraes e seus pares lá no STF se chama Misael Silva, um humorista paraibano. Ele faz algum sucesso nas redes, dizendo às pessoas que é advogado de Alexandre de Moraes. E Moraes, ao recebê-lo, brincou, querendo saber se ele sabia falar inglês, para quem sabe defendê-lo lá nos Estados Unidos. Acompanhe esse momento do encontro do Moraes com esse humorista. Tudo bem? Tive que sair do home office. Não deu. O que está acontecendo aí que eu fui chamado? Bem, um grande encontro aqui com os seus colaboradores também. Tá bem, meu advogado, hein? Eu tô precisando mesmo. Você fala inglês também, Fran? Pra me defender nos Estados Unidos também? Obrigado, eu agradeço. É isso aí, Rodrigo. Estamos juntos.
Se precisar de alguma coisa, eu vou estar aqui. Obrigado, viu? Vamos, Vamos. Olha, esse humorista, o advogado Xandão, ele tem 4 milhões de seguidores no Instagram, mas vale a pena assistir um pouquinho do tipo de conteúdo que ele posta, que ele faz com as pessoas nas ruas. Vamos soltar alguns trechos aqui, 2 desses vídeos dele. tudo sob controle aqui. Ah, não. Ainda não prendeu o Bolsonaro? O motivo aí da senhora tá falando do nosso ex-presidente, né? Aí, ó. Os apoiadores dele é esse aqui, ó. São os gados aqui, ó. O que é que tá escrito aí? A gadaiada ainda acha que o inelegível é inocente. Estão dizendo aí que o presidente da senhora é o melhor do mundo. chegou e disse assim, não compra se tiver caro. E aí? Ele falou para pesquisar. Vocês confundem tudo. Vocês confundem o cu com cacau. Bom, esse foi um dos vídeos. Tem um outro que eu separei também, um trechinho ali, a gente para ilustrar aí o perfil do influenciador que o Alexandre de Moraes está levando lá para o STF para multiplicar as boas notícias. Tá passeando. Eu vim fazer uma compra. Compra de quê? Roupa de ginástica. Comprando roupa para ir para academia. E aí, o senhor tá se cuidando? Por enquanto eu estou me cuidando, sim. Consegue fazer polichinelo? Não tá obedecendo muito meus comandos, não. É, né? O pingolim tá meio triste. Chifre nasceu para todos. Chifre é igual dor de dente. Chifre dói, mas passa, né? Meu presidente Bolsonaro. Ei, ele não tá no poder, então não é presidente, senhora. Ele não tá no poder, senhora. Continua sendo. Tá aí, o rapaz tem carisma, interage com as pessoas, brinca bastante, mas é o tal do advogado do Xandão. Descobriu esse nicho aí para fazer sucesso e fico pensando como que ele vai fazer agora para reproduzir as coisas boas que ele viu lá nos processos do STF e multiplicar isso para o seu público, né? Essa é a intenção do encontro. Você foi generoso, né? Com carisma. Não consegui ver graça alguma. Não entendi qual é o talento do rapaz ali. Não vi qual é a coisa como advogado. A melhor inserção dele foi a participação do Alexandre de Moraes. Foi a única parte que daria para dar algum tipo de risada pelo desconforto do ministro em ter contato com as pessoas, né? Porque a impressão que dá é que ele fica no Supremo com os assessores ali, quando ele vai encontrar com alguém, ele não consegue ter um traquejo social. Mas é essa tentativa, um dado importante, muito mais influenciadores foram convidados e muitos se recusaram a ir. Tá? Muitos dos que foram para esse encontro são aqueles que acabaram aceitando participar, mas muita gente acabou não indo. E assim vai se atirar para todo quanto é lado, né? Não se sabe como funcionam as redes, não se sabe como é que funciona a dinâmica da influência, no final das contas, né? Então, acho que a pesquisa que saiu hoje prova por A mais B que essa tentativa e essa tática de tentar de cima para baixo influenciar as pessoas costuma funcionar ao contrário do que se imagina. É mais constrangedor do que qualquer outra coisa. Não sei se o Marcília e a Lucy querem fazer um comentário sobre o humorista, mas a impressão que dá é o seguinte, que pode até fazer piada com ele, com o Alexandre de Moraes, com o STF, no campo da gozação, vai lá. Mas falar mal a sério, aí é um problema, né? Não pode falar mal a sério das instituições. Piadinha, ele está tolerando. Ô Tosi, eu acho o seguinte, se isso daí, veja, se eles estão preocupados com as redes e esse tipo de conteúdo ruim, mas muito ruim, mas ruim à beça é o que eles querem preservar, o que eles tanto temem? Se esses são os caras que estão em nome do STF limpando a barra, se esses aí são os que estão divulgando o STF, o que eles tanto temem naqueles que estão criticando? Eu sinceramente, se eu sou o Barroso, eu chamaria, vamos chamar então aqui os críticos, porque os críticos são realmente muito melhores. A qualidade é muito melhor nos críticos do que nos que estão defendendo. De doer, como diria meu avô, de cair aquilo lá daquele lugar que eu não vou dizer. Porque é de lascar, como diria um amigo meu. Eu acho que esse evento foi um grande influencer palooza. É isso que parece que foi, né? A Lucy estava até mencionando, a OAB, realmente, quem que pagou, né, esse troço? Porque assim, teve dinheiro público, não teve dinheiro público, mas assim, qual é a relevância de você botar essas pessoas aí dentro? Não importa se o dinheiro é público. Eu acho que qualquer dinheiro que foi posto num evento desse é público. Pode não ser público, mas é público.
chega a ser obsceno, né? E outra, ainda que não tenha sido dinheiro público, eles não tenham recebido cachê, mas essas pessoas eu acho que comeram, não comeram? Ou ficaram lá mortos de fome? Essas pessoas ficaram em algum lugar. Ou será que elas dividiram o quarto com os ministros? Eu acho que o evento tinha 2 dias. Aliás, hoje foi o último dia. Onde que eles ficaram? Eles ficaram dormindo onde? Né? Eles viajaram, ou eles foram de patinete para lá, de bicicleta? Acho que não. Quem pagou esse troço? Se não foi o dinheiro público, foi um dinheiro público, porque foi dos organizadores. Eu acho que ninguém chegou e botou no próprio bolso, tirou o dinheiro e pagou a passagem para ouvir o Barroso falar ou brincar, fazer piada com o Xandão, não é? Então, é disso que a gente precisava saber. E se foi a OAB, aí é o seguinte, eu preferia que fosse dinheiro público do que o meu dinheiro, porque se eu estou sabendo que o dinheiro dos meus boletos estão indo para o advogado do Xandão fazer piada, aí a piada é a ordem, né? A ordem dos advogados. Agora a Júlia Lucy tava rindo lá das piadas, hein, Júlia? Se explica agora. Não, é porque, assim, eu concordo totalmente com o André. O plano é muito bem arquitetado, né? Toda essa censura que se impõe no Brasil é numa estratégia clara de fazer com que a população seja infantilizada e emburrecida. Porque quando você, inclusive, saca, né, a carta de que, olha, criticar alguém do Supremo, um membro do Supremo, ou então criticar o próprio Supremo é um ataque frontal à democracia, você acabou com o debate no Brasil. Por exemplo, eu fiz ciência política. Como é que parte do meu curso teria sido feito, teria acontecido, se não pudesse haver crítica às instituições públicas? Então, e aí, se a gente observar, essa ordem de comando que emana dos órgãos centrais do pensamento estatal, que o Supremo faz parte dele, essa ordem de criminalizar o debate, essa ordem de criminalizar a política, essa ordem de criminalizar o sentimento que adulto sente, como raiva, como ódio. Porque tem, muitas vezes, eu fico com ódio mesmo. Por quê? Porque eu sou uma mulher adulta, não sou psicopata, tenho sentimento, tem sangue aqui na minha veia, então é normal ter sentimentos. Ai, você não pode fazer discurso de ódio. Onde em que momento que houve qualquer tipo de calibre no que pode ser dito ou não, de acordo com o que está escrito na Constituição Federal? Se eu sentir algo ruim, eu tenho que ser livre para falar que eu sinto isso. Se eu sentir algo bom, que eu também seja livre. Agora, você criminaliza o debate, você criminaliza a crítica, você criminaliza a política, você criminaliza o resgate de certos valores. São monstros, são verdadeiros monstros, querem artificializar a nossa sociedade, nivelando por baixo. Olha o nível dessas pessoas. E aí, enquanto a gente estava aqui no intervalo comercial, eu fui olhar a rede social daquela moça que a gente olhou, ela bloqueou os comentários. Por que ela bloqueou os comentários? Porque ela deve ter tomado tanta porrada, desde a foto que ela postou com o Xandão, porque também tem isso, o brasileiro ele tem carência, né, de autoridade. Geralmente não teve pai em casa, né? Então a pessoa cresce louca. Eu preciso ter alguém para mandar em mim. Ai, deixa eu pagar mais imposto, deixa eu pagar FGTS, deixa eu pagar, porque alguém tem que dar saúde para mim, alguém tem que dar educação para os meus filhos, alguém tem que cuidar da minha previdência, alguém tem que falar o que eu posso falar ou não, pensar ou não. Sabe, olha, gente, é uma lógica perversa, muito bem pensada, muito bem estruturada, e infelizmente eu reitero aqui, eu não consigo ser otimista igual o Escorcinho foi aqui. Ai, metade da população brasileira já percebe que houve uma manipulação. Não percebe. Tanto é que houve pessoas da direita embarcando na ideia de apresentar novos projetos de lei para regular redes sociais. E essas mesmas pessoas não falaram nada sobre a vida real que acontece quando uma criança sobe no morro, quando a menina das músicas do funk, a novinha do funk é de 9, 10 anos.
E todo mundo sabe disso, e aí vai ficar por isso mesmo? A novinha pode subir o morro, pode trocar sexo por um sorvete, que é essa a realidade, e continuar sendo inspiração para essas músicas bizarras. Agora, isso continua, certo? O problema é cair na rede. Então, eu ainda vejo que tem muita gente que não percebe as armadilhas. E, principalmente, tem muita gente, inclusive do meio político, que ainda não percebeu a jogada de mestre de Hugo Mota. Principalmente do Hugo Mota. Ele estava ávido, ele precisava. E se eu fosse ele, se eu fosse Hugo Mota, eu faria exatamente o que ele fez. Tragam-me um projeto de lei que a sociedade esteja clamando por ele. Pronto. Desviou o foco da discussão da anistia, desviou o foco do fim do foro privilegiado, e agora, direita e esquerda embarcou na ideia de trazer mais uma limitação que, ao meu humilde olhar, é desnecessário, porque o ECA já proíbe a exploração de crianças e adolescentes, porque utilizar a imagem de criança e adolescente da forma como foi denunciado já é proibido. Então, para quê criar uma lei nova? Então, assim, é verdadeiramente muito trágico tudo isso que a gente está vivendo. Olha, Marco Rubio, look at us! E olha, temos que lembrar que tudo isso acontece no contexto também desse enfrentamento com o Trump, com o governo dos Estados Unidos, com o devido processo legal no Brasil, o julgamento de Bolsonaro, tudo isso está no grande ambiente, né? E por falar nisso, vamos ver o que o Donald Trump falou hoje em conversa com jornalistas na Casa Branca, novamente fazendo críticas ao governo brasileiro. Brazil has been a horrible trading partner in terms of tariffs. As you know, they charge us tremendous tariffs, far, far more than we were charging them. We weren't charging anything, essentially. And Brazil has some very bad laws happening where they took a president and they put him in jail, or they're trying to jail him. And I happen to know the man, and I will tell you, I'm pretty good at people. I think he's an honest man. I think what they've done, this is this is really a political execution that they're trying to do with Bolsonaro. I think that's terrible. But they also treated us very badly as trading partners for many, many years. One of the worst countries on earth for that. They charged tremendous tariffs, and they made it very difficult to do anything. So now they're being charged 50% tariffs, and they're not happy, but that's the way it goes. Mr. President. Do Lula ontem num evento, né, no pacote em que, quando ele lançou o pacote soberano para fazer frente justamente às tarifas americanas. Lula terminou o discurso gritando uma palavra de ordem muito invocada em situações de pânico ou de tensão. Veja qual que foi. Porque nesse país a gente aprendeu, ninguém larga a mão de ninguém. Um abraço e boa sorte. A mão de ninguém. Dá para dizer que essa palavra de ordem foi, de certa forma, uma promessa, uma jura de amor ao Alexandre de Moraes, algo do gênero, ó, estamos juntos até o fim, dá a mão aí, cadê o Moraes? Vamos dar a mão porque a pressão é grande do outro lado, né? Não foi casual essa frase, essa fala aí de ninguém larga a mão de ninguém. Como eu disse, em situações de pânico as pessoas, né, costumam invocar essas palavras aí. Pânico o acuado, né? Quando Coados. você está numa situação de não vai dar para ganhar, então, mas nós vamos ficar firmes, vamos cair todo mundo junto, né? Não vamos largar a mão de ninguém no final das contas. Acho que tem um pouco disso, embora o conteúdo do discurso do Lula seja afrontoso, né? No sentido que nós vamos para a briga mesmo, nós vamos dar um jeito nisso aí, o mundo inteiro quer negociar conosco. O que é interessante da fala do Trump, quando ele fala ali que... Porque muito no Brasil critica as tarifas do Trump dizendo que os Estados Unidos têm um superávit comercial, no que é verdade, eles têm. Porém, quando a gente vai olhar para essa dimensão de quanto se cobra de tarifa, o Trump tem razão quando ele fala, acho que pela primeira vez os Estados Unidos foram descobrir o que é que o Brasil fazia com relação a essa negociação. A relação comercial com os Estados Unidos pode ser infinitamente muito maior e muito mais proveitosa para ambos os lados, mas para que isso possa acontecer, toda essa relação tarifária precisa ser modificada. E, de fato, com os 50% que os Estados Unidos nos colocaram, se eu não me engano, a nossa média do que cobra lá está em 65%.
Então, mesmo com 65%, os Estados Unidos ainda estão com superávit, mas olha o tamanho da tarifa que é cobrada para se reclamar do que os Estados Unidos estão cobrando nós. É interessante que os que defendem as tarifas brasileiras e o próprio discurso do governo é o seguinte: não, mas dos 10 itens que eles mais mandam para cá, 7 deles a tarifa é baixa. Pois é claro, justamente por ser baixa que vendem mais para nós esses itens, né? Exatamente. Então, eu acho que os Estados Unidos resolveram prestar atenção no Brasil em muito do que nem nós gostaríamos que eles prestassem tanta atenção no final das contas, né? E aí, o que ele fala, o que ele repete, e você vê a diferença de tom, né? Eu acho muito impressionante quando eu vejo o Lula todo... Hoje também saiu um vídeo dele correndo uma rampa para mostrar que ele tem energia, que ele vai para a briga, e ele está falando como um galinho garnizé, como você mesmo diz várias vezes, e quando você vai para o Trump, o Trump parece aquele gato brincando com o periquito, sabe? Mas isso aí, ficar descontente e tudo mais. A hora que ele se encher o saco, ele engole esse passarinho em dois segundos, enquanto o galinho garnizé está lá fazendo as suas peripécias, né? Ele sempre volta para o mesmo ponto, repete a mesma coisa, não parece minimamente preocupado com as piruetas retóricas do Lula, e no final das contas, quem vai pagar a mesma conta vai ser a gente, né? Marcília, o que você diz aí sobre essa história de não largar a mão de ninguém à luz dos fatos que temos hoje na geopolítica mundial, o Trump, o que a gente ouviu também dele? Não largar a mão de ninguém é a promessa de hoje, né? Vamos ver a promessa de amanhã. Olha, promessa de político, vocês acreditam em promessa de político? Né? Sobretudo não largar a mão. A coisa... Tem um bicho aqui no meu microfone. Enfim, me perdoe. Mas veio um bicho aqui no meu microfone. Deve ter sido praga, porque eu falei do Lula. Mas de qualquer maneira, assim, a gente precisa entender que eu até recorro a uma imagem que eu essa semana usei num artigo meu, publicado, em que eu dizia que o ministro Moraes ele estava na arena. Era uma arena e que na arena não tinha mais volta, não tinha mais ponto de retorno, o espetáculo tinha começado. No entanto, dentro dessa arena ainda há um apoio, né? Então, os ministros, colegas dele estão apoiando, o governo está apoiando, mas eles não estão na arena, eles estão apoiando lá da arquibancada, estão apoiando de longe, estão apoiando num lugar seguro. Então é um pouco isso, esses apoios de não vamos largar a mão e não sei o que e tal, é a conversa de hoje. Mas no momento em que for desnecessário a mão, ou no momento em que o apoio for custoso, no momento em que for ou você ou eu, não tem a menor dúvida. Isso daí, e não é porque não importa muito se é com o Moraes ou não, se é com o João ou com o Pedro ou comigo. A vida é essa, não é? As coisas são assim, né? Quem que fica com você na hora do aperto, né? Essa é a grande questão humana, e quem que é capaz de ficar contigo na hora do aperto, né? Na hora da tua cruz, na hora de carregar a tua cruz, quem que fica com você, não é? Eu acho que, aliás, essa é a grande... perdoe aqui a digressão religiosa, mas enfim, eu acho que essa é a grande história, né, bíblica. Na hora da cruz, todo mundo ali se mostra humano, né, e humano na sua maior fragilidade, né? Então a cruz o cara carrega sozinho, né? E nesse caso aí do Moraes é uma cruz que é bem pesada, porque ele fez por onde ter muitos pregos aí, pregou muito para depois ser pregado. Júlia, Lucy, o que você nos fala aí sobre as declarações do Trump e também o que a gente lembrou do que disse o Lula ontem? Pois é, eu assisti a esse pronunciamento do Trump e é tão bonito ver a postura de um líder. Quem gosta de estudar esse assunto, ele é a essência do que é liderar. É uma pessoa que fala com segurança, sabe muito bem o que está falando. A quantidade de reuniões que o Trump faz por dia
e a quantidade de assuntos que ele lida ao mesmo tempo é impressionante. Ele foi eleito e sabia exatamente o que ele queria fazer. Tem apenas 6 meses de governo do Trump e ele já revolucionou os Estados Unidos e, consequentemente, revolucionou o resto do mundo também. Eu sou muito crítica da imposição de tarifas, porque eu entendo que isso acaba gerando distorções no mercado, mas hoje eu preciso dar o braço a torcer e reconhecer que a estratégia dele está funcionando. Ele conseguiu já negociar com diversos países que antes colocavam tarifas altas para os Estados Unidos venderem, né, para esses países. Hoje ele já conseguiu zerar o imposto de importação, de exportação de produto americano para esses países e manteve 19%, 15%, 24%, 25% para importação desses países. Então, ele conseguiu utilizar a força que os Estados Unidos têm econômica para implementar a agenda que ele vendeu para o povo americano durante o período eleitoral e foi amplamente aceita porque ele ganhou de lavada da Kamala Harris. Eu, inclusive, esse final de semana vou publicar um artigo exatamente sobre a possibilidade do fim de organismos internacionais por causa da estratégia do American First, né? Como os Estados Unidos agora estão colocando, sim, a força dele em jogo e sem vergonha de mostrar que é o mais forte da sala, eles colocam em risco a continuidade desses organismos, como, por exemplo, a OMC, que já não tem relevância mais. Os Estados Unidos deixou de indicar uma série de delegados para algumas instituições recursais dentro da OMC, e mesmo assim o Lula diz que vai reclamar dessa tarifa do Trump na OMC. Enfim, é um palhaço, né? É um palhaço diante de um líder de verdade. Então eu assisti a esse pronunciamento do Trump. Ele disse que o Brasil há muito tempo não é um bom parceiro comercial para os Estados Unidos. É verdade, a gente tem essa característica. Nós temos um mercado fechado, sim. Existem tarifas diferentes para produtos americanos. O mesmo produto vindo dos Estados Unidos recebe uma tarifa a mais do que um produto vindo da Índia, por exemplo, e o Trump recebeu essa informação e ele não concorda com isso. E ele não deixou de falar também sobre o caso do presidente Bolsonaro, e mais uma vez ele reafirmou que conhece de pessoas, e para ele o Bolsonaro é um homem honesto que está sendo perseguido, que está na cadeira elétrica. Agora, tem um ponto no discurso dele que me chamou muita atenção. Ele está enfrentando uma batalha nos Estados Unidos, que é exatamente a questão imigratória. Há milhões e milhões e milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. E esses imigrantes, eles estavam inscritos no sistema de seguridade social, inclusive no de aposentadoria. E a aposentadoria nos Estados Unidos, o sistema de aposentadoria nos Estados Unidos estava caminhando para quebrar, assim como o nosso aqui, para mim, já está dado, está quebrado. Quem aqui espera receber a aposentadoria do governo, mude de planos que não vai dar certo, não tem como sustentar. A pirâmide estará ruída em pouco tempo. Mas lá, ele determinou que fosse feito um enxugamento do número de inscritos, e ele percebeu, por exemplo, olha que loucura, que 12,4 milhões de pessoas inscritas no sistema de aposentadoria americano eram pessoas com mais de 120 anos. E outras tantas milhares com mais de 160 anos. Ou seja, uma fraude explícita. Essas pessoas já foram retiradas, assim como também imigrantes ilegais foram retirados do sistema. Porque para você entrar no sistema, você tem que ter contribuído antes. Se você não contribuiu, você entra de uma forma ilegal, pesando sobre aqueles que estão usufruindo do sistema. E com isso, gente, com essa economia que ele conseguiu fazer, ele conseguiu retirar a contribuição que os já aposentados americanos estavam pagando sobre as suas aposentadorias. Então, o aposentado recebia a aposentadoria e pagava o imposto sobre isso. Trump acabou com isso. Essa parte do discurso dele, eu não vi a imprensa repercutir. Eu fiz um tweet sobre esse assunto, porque é impressionante o cuidado que o Trump está tendo em todas as áreas.
Cuidar do aposentado é um sinal de respeito para com o cidadão que trabalhou a vida inteira para sustentar o país, para sustentar o Estado. É um sinal de respeito à dignidade humana, de direitos humanos, inclusive. Porque quando você retira o dinheiro do idoso, é extremamente cruel. E aqui no Brasil? Como os nossos idosos são tratados por este governo? O que foi que o presidente Lula e o governo Lula fizeram quando houve a descoberta do rombo do INSS, que até o presente momento não sabemos o tamanho total? Determinou o arquivamento da investigação. E aí pegou o nosso dinheiro e fez a devolução, o ressarcimento daqueles que foram lesados. Então, é tão assim oposto, e para concluir, tá? Ninguém fica de mão dada com ninguém quando a pessoa está na lama. Só tem uma pessoa que fica do seu lado quando você está muito mal, essa pessoa é sua mãe. Fora isso, as pessoas se aproximam por interesse, se aproximam porque faz sentido. Então, tem gente no Supremo que já não é, as pessoas já não querem andar perto. Então, assim, isso é conversa fiada, isso é papinho. Por que será que estão falando isso? Talvez, será que tem algum relator de algum processo, de alguma esposa, de alguma advogada que é esposa? Não sei. Mas ninguém fica de mão dada com ninguém que está mal. Veja o caso da Daniela Lima. Qual foi a imprensa que a acolheu? Qual foi o canal que a acolheu? A gente já retoma o nosso debate aqui do Última Análise e rapidamente a gente vai para o nosso patrocinador. Boa noite, Marcos Tosi. Boa noite para vocês que estão acompanhando aqui a programação. É uma pausa breve, mas é para falar de um assunto muito importante, né? A gente sabe que hoje a nossa principal ferramenta é o nosso corpo, é a nossa mente. E esse horário, eu sei que a gente quer absorver, a gente quer entender o conteúdo. E às vezes a mente não vai, o cansaço vem, Marcos Tosi, e acaba atrapalhando tudo. E lógico, esse cansaço, a testosterona baixa, uma série de problemas também impactam na intimidade, no relacionamento. E aí a gente chega em casa no final do dia, é cada um pro lado, a briga vai tomando mais espaço. Hoje o maior índice, inclusive, de divórcio não é só os problemas financeiros e nem a traição. Por incrível que pareça, é a insatisfação sexual. Por isso eu quero que vocês conheçam Max Viril Premium. Max Viril é o melhor aliado para você que é homem. Primeiro, é um tratamento que foi formulado com nanotecnologia e com uma formulação inteligente, nobre. Não existe nada semelhante no mercado. É um tratamento que vai direto resolver diversos problemas. Por exemplo, você que tem 30 a 35 anos, vai diminuindo a produção de testosterona 1% ao ano. E a testosterona, eu costumo dizer que é a gasolina no corpo do homem. E aí sabe o que acontece? Você acorda cansado, termina o dia exausto, o desejo desaparece. Quando você quer, tem vontade, parece que o corpo não vai. O Max Viril, com essa formulação, regula esse hormônio tão importante. Segundo, a circulação. Para você que está acompanhando aqui o Marcos Tosi, tem diabetes, colesterol, pressão alta, mesmo com a medicação em dia, isso enfraquece o desempenho, enfraquece a ereção. E nem tudo dá para resolver na força de vontade. Aliás, nem gripe a gente consegue resolver sem tratamento. E aí, ó, presta atenção, Max Viril tem um ativo que é a arginina, que é um vasodilatador. Aumenta o calibre das veias e melhora todo o fluxo sanguíneo, aumentando o seu tempo de ação, ou seja, ao invés de 5, 7 minutos, você vai jogar o primeiro, o segundo tempo com direito à prorrogação e não falha. Ele aumenta a duração e a resistência. É o maior potencializador do Brasil. E ele é rápido com essa nanotecnologia porque atinge o corpo do homem em escala molecular. Então faz o seguinte, aproveita que você tem um tempinho agora à noite, você que não abre mão de ser o melhor no seu trabalho em casa, liga 0800 323 5097 0800 323 5097
97. Tira um print aqui do telefone, sabe por quê? Hoje, os maiores homens, os mais bem-sucedidos, seja um jogador, seja um advogado, seja um médico, seja você que trabalha como motorista, os homens mais bem-sucedidos. Eu digo bem-sucedidos não é só em relação ao valor financeiro, a conta bancária. Eu digo em tudo, no teu relacionamento, no teu cuidado com a saúde. Chega em casa agora, vai pra academia, joga uma bola com os filhos, tem aquele tempo de qualidade com a esposa. Tem a testosterona altíssima. E o Max Viril vai regular como um GPS tudo que atrapalha. Ejaculação rápida é a ansiedade. Ele reduz a ansiedade, a hipersensibilidade, tudo com uma dose altamente potente, com a melhor nanotecnologia e é natural. Ou seja, não atrapalha a sua medicação, é para você que tem 30, 40, 50, 70 anos, é um sucesso. Só que é o seguinte, para você que está acompanhando aqui à noite a programação, ligou agora à noite, tem uma equipe top para te atender, você vai ganhar um smartwatch top de linha, presente para você que está acompanhando aqui. Esse relógio atende ligação, recebe mensagem no WhatsApp, cronômetro, tempo, tem calculadora e vai também o AirDots, que aí dá para você acompanhar pelo YouTube aqui o Marcos Tozzi, um fone sem fio Bluetooth, são 2 presentes, 60% de desconto, ou seja, não é caro, tem frete e a caixinha sigilosa. E a equipe que te atende é maravilhosa. Faz o seguinte, separa 5 minutinhos. Você não gasta nem 30 segundos do seu dia para consumir Max Viril e é uma mudança nítida. 0800 323 5097. Só correr pro telefone e agora passo a bola para você, Marcos Tozzi, continuar com esse conteúdo top. Pois olha, temos uma breaking news aqui, viu? O Alexandre de Moraes pediu ao Cristiano Zanin para marcar o julgamento de Bolsonaro e mais 7 réus. Você pode ver aí na matéria da Gazeta do Povo. O Moraes mandou a seguinte mensagem: considerando o regular encerramento da instrução processual, o cumprimento de todas as diligências complementares deferidas, bem como apresentações de alegações finais pela PGR e por todos os réus, solicito ao excelentíssimo presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, a marcação da data para o julgamento da presente ação penal. E é de se pensar que o Zanin não vai demorar muito, né, para marcar essa data. Amanhã já, a primeira coisa, provavelmente teremos esse desdobramento, né? Há uma certa pressa, parece, no ar, não? Pela forma como foram conduzidos, como foi conduzido todo esse processo até agora, Marcília. É, uma pressa, sem dúvida alguma. Agora, veja, até estava me perguntando, estava vendo aqui no Twitter, não é ilegal marcar esse... Não, não é ilegal, é praxe, né? Enfim, é assim, o relator pede para pautar ao presidente da turma, né? E o presidente da turma é o Zanin, ele pauta. Ele acha lá uma brecha, enfim, na pauta e marca. Agora, o que é de estranhar, não é ilegal, mas a gente pode questionar um pouco a moralidade, a ética, enfim, você entregar as alegações finais num dia e rapidamente aquilo ser julgado. Aliás, vale lembrar, lembro-me bem desse episódio, que a época da Lava Jato, quando o Lula, salvo engano, estava sendo julgado, houve um episódio desse e foi um escândalo. Meu Deus do céu, como é que pode as alegações terem sido apresentadas e logo em seguida já é pautada a sentença, o julgamento, etc. Então, agora não, agora parece que ninguém está preocupado com nada, a pressa é normal para aqueles mesmos que lá na Lava Jato achavam tudo estranho, hoje tudo é normal. Seja como for, né, o fato é que agora o ministro Moraes está correndo, né? Eu acho que o ministro Moraes é mais ou menos assim, né? Sabe quando tem uma onça atrás de você, bom, você tem que correr, cara. Não adianta querer voltar e dialogar com a onça. Então, eu acho que, olhando para trás e vendo tudo o que aconteceu, quanto mais demorar esse troço na cabeça dele, né? Quanto mais demorar esse troço, pior fica para ele. E ele quer julgar, ele quer botar para frente esse julgamento, porque eles vão condenar. Eles vão condenar o Bolsonaro e os bolsonaristas. Isso está fora de cogitação. Eles não têm como voltar atrás, nem querem. Então, essa condenação vem. Então, se é para vir, bom, que venha logo, porque eles não têm como evitar nem as sanções e nem como evitar que haja a condenação, porque não querem evitar, querem condenar. Então, para eles, o quanto mais rápido, melhor, até para eles avaliarem o que fazer depois, né? Isso já está feito, já está posto, a condenação já é um dado.
Agora fala-se também que eles podem estar articulando uma solução de meio termo, né? Condenam o Bolsonaro, mas daí revisam as penas mais pesadas do 8 de janeiro para ver se agrada ali o Trump, ver se, de certa forma, também agrada essa boa parte da população brasileira que acha que as penas foram pesadas demais. Isso está, inclusive, nas pesquisas de opinião, né? Uma pesquisa saiu hoje. A maioria dos brasileiros acha que as penas são exageradas. Então, de certa forma, eles podem, talvez, ainda buscar essa solução para ver se passa, né? Reempacotar toda essa ação do STF, essa militância do STF, de uma forma de dizer assim, ó, tá vendo, nós não somos tão ruins, somos bonzinhos, vamos diminuir a pena daquele que pegou 16, 17 anos de cadeia, quem sabe para 8, 9, tá bom assim para vocês? Será que cola isso, Scorcini? Não sei nem se teria como o próprio STF refazer isso, né, de uma maneira que não soe como uma humilhação para ele próprio. Mas seria a anistia, né? O projeto de anistia então, que fala que o Congresso... de fora para dentro, e o STF não ir contra, eu acho mais verossímil, né? Agora, o fato de ser marcado o julgamento, era previsto que se encerrasse em setembro pela pressa com que isso foi conduzido, e como o Marcília disse, a única coisa que está pronta há muito tempo é o voto do ministro, né? Então não tem por que ele ficar esperando de fato para pautar, porque é só ele adequar, colocar mais caps locks, mais pontos de exclamação, né? Porque E erros de português. E erros de português, né? Porque na visão do ministro Moraes, é como se a situação está hoje, essa pesquisa de hoje mostrou muito claramente o país muito dividido, né? É como se a gente tivesse assistido o filme Titanic. Tem uma parcela da população que está vendo o Titanic, o barco está afundando. E tem uma outra metade, que é a do ministro Alexandre de Moraes, que eu acho que está vendo o filme de trás para frente. Ele está vendo um transatlântico salvando as pessoas e terminando tudo em festa. Essa é a impressão que eu tenho. Eles acham que ele vai acabar, isso vai tudo acabar quando eles conseguirem fazer a condenação do Jair Bolsonaro. Bateu já no gelo, né? Esse navio já está fazendo água há muito tempo, né? E não vai ter gente para tocar violino no final. Vai ter o advogado Alexandre de Moraes com o microfonezinho ali perguntando como é que eles estão se sentindo enquanto o barco afunda, né? Então eu acho que o mais esperado era a marcação quanto antes, porque esse voto está pronto há muito tempo. E olha, falamos sobre a pesquisa, né? Essa pesquisa da Atlas e da Bloomberg diz que 45,4% dos brasileiros pesquisados acham que o Brasil vive sob uma ditadura do judiciário. É muita coisa. 45,4%, que é um número maior do que os 43,3% que acham que não, que o judiciário está cumprindo as suas obrigações. Isso é um dado que não se modifica assim de uma hora para outra. É estrutural já, né? Júlia. Olha, isso aí é um empate técnico. É o que eu estou chamando a atenção aqui, gente. Eles conseguiram muito disseminar a ideia de que houve uma tentativa de golpe, de que as pessoas... Tanto que a pauta da anistia não é uma pauta nacional. Infelizmente. Por isso que até agora houve uma dificuldade de emplacar. Agora eu queria fazer uma pergunta para o André. É possível? Faça, pois não. André, neste momento, os ministros... Contanto que não seja constrangedora. Jamais. Neste momento, os ministros poderiam perceber que houve o descumprimento do artigo 102 e remeterem para a primeira instância. Eles podem fazer isso agora, neste momento processual? Olha, quem poderia remeter seria o relator, né? E nesse momento, e por ser ele o relator, é completamente inviável, é algo impensável. O que eu acho, rapidamente, que vai acontecer nesse caso, ou que pode acontecer nesse caso, é o seguinte, de duas uma. Eles votarem rapidamente, vem um voto divergente do Fux, esse voto divergente do Fux pode fazer com que eles tentem levar o caso para o plenário. A jurisprudência do STF não permite, tá? Mas a jurisprudência do STF é que nem aquelas bolas dente de leite, né? Que você chuta para um lado e ela vai para o outro. Então, pode ser que até agora não permite, amanhã passe a permitir.
porque é do interesse deles. Então talvez levar para o plenário seja uma forma do plenário machucar a decisão do Moraes sem que eles precisem voltar atrás ou remeter para a primeira instância ou algo assim, seria no mínimo vexamitório, seria um vexame, né? E o próprio Moraes não o faria. Outra possibilidade é que eles todos condenem e em algum momento eles abram, que é o que até saiu a possibilidade que eles estavam negociando ou conversando sobre isso, eventualmente até eles deixariam a anistia correr solta, né? Seria o tal do recuo do STF seria eles permitirem que o Congresso fizesse o trabalho deles. Olha só que recuo incrível. Então, isso seria um outro caminho possível para machucar a decisão do Moraes. Mas não acho que o Moraes vai voltar atrás, não acho que a turma vai voltar atrás. No máximo, a gente vai ter uma divergência ali do ministro Fux. Claro, pode ser que os demais ministros com algum receio não votem com o Moraes, Carmen, o Dino, mas acho muito difícil. Acho que esses não vão largar a mão. Pois é. Por enquanto, não estão largando a mão de ninguém, mas a hora que a coisa apertar, talvez um pouco mais, né? Como a gente vê na política, as coisas mudam, né? Olha ali, tá a nuvem, tá nublado, daqui a pouco sol, daqui a pouco geral, nuvem de novo. Em geral, o político, quando fala uma coisa, ele faz o contrário. Então, esse negócio, ninguém larga a mão de ninguém, é no seguinte sentido, assim, te vira negão, né? Te vira com isso aí. Não me deixem só, né? Muito obrigado, Marcília. Bem lembrado. Não me deixem só. Você vê, o não me deixem só no que resultou. Eu me lembro, me ocorreu agora aquela imagem do Collor saindo depois de impeachmentado, e ele vai em direção, todo mundo vaiando, e ele vai em direção, tem dois apenas aplaudindo, e ele vai lá e cumprimenta os dois isolados ali. O não me deixem só virou isso aí. A versão 2025 do não me deixem só. Todo mundo de mão dada, ninguém larga a mão de ninguém. Vamos ver o que vai acontecer disso. Obrigado, Marcília. Obrigado, Júlia Lucio, Francisco Corsim. Foi um prazer de novo. E obrigado especialmente a você, nosso espectador do Última Análise. Continue sempre com a Gazeta do Povo e considere se tornar assinante para apoiar o nosso jornalismo, para que o nosso programa possa ter continuidade e nós tenhamos voz e essa voz chegue ao maior número de pessoas. A assinatura da Gazeta do Povo está com uma promoção especial de degustação, R$1 por mês nos 3 primeiros meses. E uma vez que você faça a assinatura, tenho certeza que você vai valorizar muito o nosso conteúdo e vai continuar apoiando a nossa liberdade de expressão, o nosso jornalismo corajoso e combativo. Muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro.